Acordando, vamos lá. Então, vamos fazer uma primeira síntese do que a gente fez até agora. A gente começou hoje com uma prática de Dharana e Pratyahara do mantra, do Ganesha. Fez a meditação dos 5 pontos, que é como uma prática de dhyana, meditação, Dharana. Fez uma introdução à metodologia do Ashtanga Yoga, tal qual descrito por Patanjali. E fez a meditação Hariom, que é de sensibilização, conscientização dos pontos dos chakras, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje. Só que antes da gente entrar no tema dos chakras em si, eu vou falar de um ponto que eu, escutando as gravações e os vídeos, percebi que não ficou tão fechado assim, e é bem importante. A gente falou sobre o processo de mudança de hábito. A gente tem, assim, como revisão dos nossos outros encontros, tem o nosso lago na mente, tem o Chitta, que é aqui dentro, tem os canais, tem o processo de desidentificação que aumenta ou diminui esses canais, tudo isso a gente já viu, tá? Só que, assim, a gente pode dizer que tem, a princípio, 4 fases do processo que a gente vai caracterizar como transformação dos hábitos. No primeiro, a gente ainda tem uma identificação forte. Ou seja, a gente praticamente ainda é aquilo, só que tem uma parte da gente de mudança que é uma coisa ainda fraquinha. Então suponha, você tem aí uma ideia de que acordar cedo, fazer prática para a tua vida, fazer atividade física é uma coisa que você gosta, que você quer implementar, só que dentro do teu panorama mental, você ainda é uma pessoa que acorda tarde, é assim mesmo, isso é você e tal. Mas aqui já tem uma insatisfação, tem um sinal de mudança aqui. Esse padrão que era você já não é mais completamente você. Ele começou a não encaixar tão bem dentro de você. Depois você tem um padrão que, assim, bom, essa identificação, ela já não é um negócio assim tão firme dentro de você. É um negócio que você ainda faz, mas mudou, né? Você ainda faz aquilo. Só que o fundamental aqui é que o panorama de mudança, nossa, isso é um erro. O panorama de mudança já ficou bem mais forte. O que significa? Aqui você já está mais sendo você, quando você acorda no horário que você quer para fazer a tua atividade física e tal, e curtir teu dia, do que exatamente aqueles dias que, putz, acordei tarde de novo, que saco e tal, não sei o que. Beleza. Só que, aqui talvez tenha um aspecto mais importante, que é, nesse momento, a tua identificação ainda mantém o teu acesso de memória para cá. Então a memória a gente vai chamar ele como Chitta. Aqui a memória ainda é so good, tá? Aqui a memória ainda é uma coisa que está indefinida. Às vezes você acessa uma memória como uma coisa boa, às vezes você acessa uma memória como uma coisa ruim. Ou seja, aqui quando você acordou tarde, tudo bem, ainda é você. E aquilo não gera nenhuma coisa. Ainda é tudo bem. Depois, quando você acessa essa memória aqui, putz, já não... Ah, mas hoje foi bom ter dormido até tarde. Ah, mas hoje foi ruim. Ainda está um processo indefinido. Aqui, quando a gente vai para esse setor daqui, a gente já está começando a ter uma nossa relação com aquela memória antiga, com uma memória principalmente ruim. Ou seja, você ainda vê aquelas coisas como algo que não é uma coisa que você quer tanto na tua vida, mas a identificação daquilo ainda tem um rastro, você durante muito tempo foi aquilo, e o teu grau de mudança já é um grau de mudança assim bastante consistente, tá? Só que a coisa ainda não está completa. A gente vai chamar esse processo aqui de conscientização. Tá? Você está se conscientizando de que aquilo dali, fumar, não é uma coisa legal para a tua vida, mas ainda não começou a gerar nenhuma mudança.
Aqui a gente vai achar o período de ação, onde você está tendo algum grau de mudança, mas ainda tem muita resistência, porque aqueles canais ainda não deram tempo de reestruturar. Tá? Então, acessem na memória de vocês a nossa conversa, do primeiro e do segundo módulo daqui. Aqui a gente já tem a perspectiva de mudança. Só que aqui tem um papel fundamental que é, cada vez mais você acessa o banco de memória a partir de um ponto de vista diferente. Se antes você via daqui uma coisa que era muito bem, curtir, desse lado daqui, você passou a ver a mesma questão de uma perspectiva do não é mais isso que eu quero. Ok? Então o que acontece? Para você sair de uma borda e ir para outra, leva um tempo. E a princípio, qual é o tempo? É o tempo de Theta. Você só muda os seus hábitos quando você toma consciência deles, primeiro, né? Você começa o processo de desidentificação. Você começa a nutrir alguns outros canais que você quer que seja mais nutrido. Você passa por um processo onde aquele canal, o acesso àquele canal vai diminuindo de tal maneira, e esse daqui vai aumentando de tal maneira, que chega um momento em que você, quando for acessar, você já vai estar aqui em relação àquela identificação. Aquilo já é uma coisa negativa na tua vida. O seu processo de mudança já é um processo de mudança bastante firme. E a sua consciência está em uma outra direção. Seu Theta está numa outra direção. Aí, ou seja, vem a perspectiva de sexta-feira à noite. Sair para dançar forró. Você fala, pô, amanhã eu vou acordar cedo porque eu vou para um workshop às 7h30 da manhã. Aquela perspectiva de sair para dançar forró até 3 da manhã como sendo uma coisa legal, você fala, pô, eu vou botar um som às 9 da manhã dançar o forró e vai ser lindo, sabe? Vai ser muito mais gostoso. Aquele processo de que ainda era você, esse banco de memória veio para cá. Então, a gente só muda os nossos hábitos de uma maneira consistente quando as nossas necessidades se alteraram. Enquanto as nossas necessidades não se alteraram, dificilmente a gente vai andar nesse processo. E esse processo só chega no final quando a nossa memória está jogando a nosso favor. Ou seja, funciona assim. Primeira vez, N vezes você está indo para o teu forró sexta-feira à noite, num ambiente que tem muito cigarro e álcool e não sei o que, e você curte aquilo porque você dança, conhece gente nova, namora um pouco, não sei o que, e aquilo para você é uma vida social legal. Aí chega um momento que você começa a ter umas outras experiências, onde você vai para umas festas, as pessoas cantam, dançam, se divertem, quase não tem álcool, quase não tem cigarro, é um clima assim mais limpo, e você percebe que no dia seguinte você acorda melhor. Aí você fala assim, pô, mas eu preciso vir para ir nisso mesmo, mas aquele canal ainda está firme. Aí aos poucos você vai percebendo que aquilo dali não te faz tão bem, mas liga alguém numa sexta-feira à noite chamando para o forró, você já, pum, de novo para aquele canal que está bem alimentado ainda. Chega um momento que a quantidade de impressão no teu Theta fica mais favorável aos novos impulsos. E aí você começa a ter uma perspectiva assim, antes era 10-0 o hábito antigo na tua mente. Depois passa a ser 9-1, 8-2, 5-5. Na hora que fica o 5-5, você está mais ou menos aqui. Você já tem tanto coisa indo para um lado, quanto coisa indo para o outro. Aí você fica assim naquele momento que você está mudando de vida. Você percebe que as coisas já estão andando, mas ainda não chegaram lá. Quando é que isso daqui acontece? Quando é que seu hábito muda? Quando você já tem mais chance no teu padrão mental de ter ido para a referência do estar bem, um novo hábito que você quer cultivar, do que cair por uma consistência da sua mente dentro de um padrão antigo. Aí tem todo aquele papo com quem você está convivendo, quais são os hábitos que você está cultivando e não sei o quê. Mas assim, isso daqui é a estrutura geral de como essa situação funciona. Eu acho que eu já falei para vocês do número mágico do 1/4, que foi inclusive um pouco o nosso dever de casa da última sessão.
cada vez dormindo um pouquinho mais cedo, dentro de cada semana. Isso vai permitindo você ficar com um sistema de acomodação dentro da sua fisiologia. Por que disso? É assim, só dando uma pincelada, é que o nosso sistema funciona muito bem a 80, 90% de carga, de estresse, de ação. Mais do que isso, ele normalmente não tem espaço para funcionar bem. Não vou aprofundar muito no porquê que esse 1/4 funciona tanto. O fato é, proponho uma experiência. Vai mudando os seus hábitos de 1/4 em 1/4. Esse processo ele fica mais rápido. Tá? Então, o que acontece? Quando é que a gente sabe que você mudou o seu hábito? Quando você chega, sexta-feira de noite, você pensa, o que eu quero fazer amanhã? Ou o que eu quero fazer hoje? Ah, eu quero dormir cedo, porque amanhã de manhã eu quero acordar às 5 da manhã para ir surfar. Aí, você já não tem mais isso daqui, ó. Essa necessidade de ir pro forró de noite, sexta-feira, sumiu. Não quer dizer que você é contra aquilo nem nada e tal, mas o teu fluxo é natural, porque a tua memória já foi nutrida o suficiente de falar o seguinte, cara, teu caminho agora é esse, ó. E esse caminho passa a ser uma coisa estranha, o sinal aqui inverte, isso daqui vai para baixo, isso daqui vai para cima, no sentido de que a tua perspectiva do que você estava encarando aqui mudou, ok? Então esse é um ponto que ainda não estava muito fechado, pelo que eu escutei no material, mas é assim, como você faz primeiro para mudar os seus hábitos? Escolhe um. Acordar um pouco mais cedo e dormir um pouco menos tarde? Pode ser, não importa. Faz essa prática aí durante esse mês, tá bom? Então esse é o ponto 1. Foi? Shanti.